Vamos lá, pessoal, vamos resolver a prova aqui da UFO de 2023, só a partezinha de química. Vamos lá, olha aqui, ó. O casal Pierre e Curie são conhecidos na história da ciência pelas inúmeras pesquisas envolvendo compostos radioativos, como o sais de urânio. É atribuída a Marie Curie a descoberta de um elemento químico radioativo, dentre eles o rádio. Sobre a obtenção do elemento químico rádio, é correto afirmar que ele é, vamos ver, obtido pela destilação fracionada do petróleo, como fazem nos países do Oriente Médio. Pessoal, a gente está falando sobre a descoberta do rádio, que é um sal de urânio, né? O que tem a ver petróleo com isso aqui? Tem nada a ver. Vamos ver a B. Encontrado livre na natureza e pode ser extraído de jazidas de minérios de ferro. O que tem a ver isso aqui com ferro e urânio? Nada, não tem nada a ver. Agora aqui, ó, extraído a partir de óxido de urânio. Ó, tem a ver com urânio. Visto que é um produto do decaimento do urânio 238. Sim, aqui tô falando do urânio. É um elemento que que vem dele. Então, pode ser a letra C. Um produto do aquecimento de sulfeto na presença do gás de oxigênio, que gera sais de urânio? Não, né, pessoal? Não pode ser. Logo, só pode ser a letra C, né? Não... Essa questãozinha aqui é uma questãozinha só para você prestar atenção. Não tem muito a ver com química, não. Tá mais a interpretação, onde fala de urânio, né? E como tá falando do decaimento, né? Só pode ser a letra C. Certinho? Vamos para a próxima. Carga de ácido clorídrico que vazou da carreta tombada de um acidente na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Cajati, no interior de São Paulo, chegou ao rio Jacupiranguinha contaminado. O ácido clorídrico é uma solução aquosa do gás cloreto de hidrogênio, muito utilizado em limpezas domésticas. A carga da carreta pesava 32 toneladas, então tinha ácido clorídrico demais. Os bombeiros utilizaram cal virgem para segurar a névoa e a areia para conter o vazamento. Para conter os danos causados pelo vazamento de ácido clorídrico no acidente, vamos lá. Ele utilizou cal virgem. Ele utilizou o que? Óxido de cálcio. E óxido de cálcio, ele é o que? Uma base forte, né? Uma base forte. Se misturar com água, isso aqui vai formar hidróxido de cálcio, certo? Então, se isso daqui é uma base forte, né? Mas é um óxido, né? Um óxido básico. Isso daqui vai neutralizar o ácido, certo? Vai sair de um pH abaixo de 7 e como vai neutralizar, vai ficar mais perto do 7, né? Então vai ficar ok, né? Vai conter os danos do ácido, certo? Então vamos lá. O cal virgem, o óxido de cálcio, em conjunto com a areia, forma um complexo ativado que potencializa os efeitos do ácido clorídrico. Não tem muita noçãozinha. E se eu quero diminuir os danos causados pelo ácido clorídrico, eu não posso potencializar ele não, né? Então não pode ser a letra A. Vamos a B. Reação que ocorre entre cal virgem e o ácido clorídrico promove a liberação de gás oxigênio, inibindo os efeitos nocivos à saúde causado pelo vazamento ocorrido. Então a gente tem que fazer a reaçãozinha entre o óxido de cálcio mais ácido clorídrico. Olha aqui, é uma reação de dupla troca, né? Positivo, negativo e negativo. O que vai formar? Lembra, positivo reage com negativo e o negativo reage com positivo. Então o cálcio vai reagir com cloro e vai formar cloreto de cálcio. E o oxigênio mais o hidrogênio vão reagir e vai formar água, H2O, certinho? Rosa, como é que você sabe que vai formar Cl2? Como é que você sabe que vai formar água? Olha aqui, ó, olha aqui. Oxigênio mais hidrogênio vai formar o íon hidróxido, né? Mas essa reação aqui, como é ácido e base, vai formar o quê? Um sal e água, certo? Então tem que formar um H2O, perfeito? E por que esse sal aqui, o cloreto tá 2? Vamos lembrar que o cálcio, ele é o quê? O cálcio, o cálcio, ele é 2 mais 2 aqui. E o cloro é o que? É menos 1. E uma molécula tem que estabilizar, então eu vou precisar de 2 cloros para estabilizar essa moléculazinha, certinho? É dessa forma. Vai formar liberação de gás oxigênio? Não, né? Cloreto de cálcio e água. Então não pode ser a letra B. A C. O uso de cal virgem neutraliza o ácido clorídrico? Sim. Foi o que eu falei para vocês. Formando o cloreto de cálcio, olha ele aqui, ó, bonitinho. Que é solúvel em água? Sim. Então é a letra C. Vamos ver a D.
Uso de caminhões-pipa com água potável é a alternativa mais barata para conter os danos, dada a quantidade da carga de ácido clorídrico contida no caminhão. 32 toneladas. Isso aqui é muito ácido clorídrico, certo? Você pode solubilizar, mas você vai precisar de muita, mas muita água, porque um pouquinho já do ácido clorídrico já faz um estrago, tá, pessoal? Até para nossa pele, até para o meio ambiente. Então você vai precisar de mais que 32 toneladas, você vai precisar de muita água mesmo. Então isso aqui não é viável não, nem um pouco, certinho? Vamos para a próxima. Questão 75. Uma questãozinha de estequiometria muito boa. No geral, deve aguardar... Questão 75. No geral, deve-se guardar o vinho deitado. A posição evita o secamento e encolhimento da rolha, não dando espaço para que algum excesso de oxigênio entre na garrafa e estrague ou azede a bebida. A rolha por si só já possui alguns poros que permitem a entrada de uma pequena quantidade de ar, de forma que a bebida envelheça com qualidade. O fenômeno descrito no excerto acima refere-se, em linhas gerais, a uma reação química que transforma o vinho em vinagre, conforme a expressão da reação abaixo. Então tenho aqui C2H5OH, etanol, mais oxigênio, formando ácido acético, CH3COH, mais água. Ao analisar a garrafa de vinho, que permaneceu aberta durante meses, constatou a formação de 54 gramas de ácido acético. Então 54 gramas de ácido acético. Quem que é ele? É esse cara aqui, certo? A partir dos dados, calcule o volume de oxigênio que foi consumido e classifique essa reação. Assinale a alternativa correta. Tá bom, pessoal. Que tipo de reação é essa daqui? Oxigênio, uma reação de oxidação. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então, já sabemos o tipo de reação. Já podemos tirar a letra B e já podemos tirar a letra D. Certinho? Perfeito. Tá. Ele quer saber o volume de oxigênio, quer saber esse volumezinho aqui, a partir de 54 gramas de ácido acético, 54 gramas desse cara aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Para isso eu preciso encontrar o número de mols, tá, ok? Envolvido nessa reação. Número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, certo? Ele dá esse dado, olha aqui, a massa molecular do ácido acético e a quantidade de massa. Encontrando o número de mols, eu sei que essa reação aqui ela está balanceada e a proporção dela é de 1 para 1. Então, o número de mols que eu tenho de ácido acético é o mesmo número de mols que eu tenho de oxigênio, porque é 1 para 1, certo? Encontrando o número de mols, eu posso colocar em uma proporção na CNTP, que diz o quê? Que a cada 1 mol que eu tenho de qualquer substância, eu tenho 22,4 litros. É isso que ele quer, o volume de oxigênio. Então, encontrando o número de mols de oxigênio, eu consigo encontrar esse volume, certinho? Perfeito? Ficou fácil? Então, vamos lá. Ácido acético, preciso saber quem que é ele. É esse carinha aqui, ok? Ele que é o ácido acético. Utilizo a fórmula número de mols dividido pela massa molecular, que ele já deu aqui. Robson, como é que você sabe que é a massa molecular? Gramas por mol, só pela unidade, ok? Então, número de mols é igual a 54 dividido por 60. Você vai encontrar 0,9 mol, certo? Como a proporção é 1 para 1, 0,9 mols também é o número de mols de oxigênio. Se o mol tem 22,4 litros, 0,9 mol, eu vou ter quanto? Fazendo essa continha, você vai encontrar 20,16, certo? 20,16 arredondando 20,2. Qual que é a alternativa? Letra C, certinho? Uma questãozinha muito boa de estequiometria, para você ter noçãozinha, certinho? Vamos para a próxima? Questão 76, questãozinha 76, uma questãozinha para você prestar atenção, porque você pode perder tempo, ok? Mas vamos lá. A substância diacetilmorfina, também conhecida como heroína, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então tem uma heroína aqui. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular da diacetilmorfina e as funções orgânicas presentes em sua estrutura. Tá bom? Então, ele quer a fórmula molecular e as funções orgânicas. Vamos começar pelas funções orgânicas? Por quê? Se eu começar pelas funções orgânicas, eu vou diminuir a quantidade de alternativas possíveis,
certo? Para ficar mais fácil, porque ter a fórmula molecular tem que contar a quantidade de carbono, hidrogênio, de oxigênio, ok? De nitrogênio. Então vamos pelo mais fácil, ok? Então vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa funçãozinha orgânica aqui, esse daqui é um éster. Eu tenho essa funçãozinha orgânica aqui, isso daqui é um éter. Eu tenho outro éster aqui, ó, outro éster. E eu tenho uma amina, certinho? Tem uma opção com isso? Éster, éter, amina, ó. A, B, éter. Não tem um éter. Oh, não, tem um éter sim. O éter eu tenho aqui. Fenol. Não tenho fenol. Amina. Eu tenho amina, só não tenho fenol. Então não pode ser a B. A C. Éster, eu tenho amida. Amida eu não tenho. Vamos lembrar que a amida é nitrogênio ligado a um carbono. O carbono tem que fazer uma dupla O mais um radical, certinho? Então não pode ser. Aldeído, eu não tenho um aldeído, né? O que é um aldeído? Vamos lembrar que é um aldeído? Carbono ligado a um hidrogênio. E esse carbono tem que fazer uma dupla O mais um radical, certinho? AD, aldeído? Não tem aldeído. Então só pode ser a letra A. Você tá vendo quanto que poupou meu tempo só descobrindo a função orgânica sem precisar saber a fórmula molecular dele, certinho? Ó, questãozinha easy. Vamos para a próxima? Questão 77. Outra questãozinha para a gente prestar atenção, certinho? Então vai ficar simples. Presta atenção que você poupa tempo. Vamos lá. Um estudante levou para a aula experimental de química um pedaço do sabão em barra que fez em sua casa, mas não estava satisfeito com o resultado obtido. Ele levou um pouco da solução de hidróxido de sódio, NaOH, que utilizou para preparar o sabão e averiguar seu pH. Ao realizar a análise laboratorial, o estudante utilizou 30 ml da solução de hidróxido de sódio e a neutralizou completamente com uma solução de ácido clorídrico de HCl a 0,25 mol por litro, para a qual foram necessários 12 ml do ácido, certo? Com base nessa informação, a concentração de solução de NaOH e o valor de pH são... O que eu tenho aqui? Eu tenho uma titulação. O que é uma titulação? Quando eu tenho uma substância de concentração conhecida, ok? Para descobrir uma que não tem uma concentração conhecida, certo? E quem que eu não tenho a concentração conhecida? Do sabão. É isso que ele quer saber, a concentração do sabão, que é o NaOH, certo? Perfeito. Essa reação aqui de NaOH mais HCl forma quem? NaCl mais água. Essa reação aqui, ela é 1 para 1. Se é uma reação 1 para 1 e é de titulação, eu posso utilizar que forma? C1V1 é igual a C2V2, certinho? Concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2, certo? Perfeito? Olha aqui a formulazinha bonitinha. Concentração 1. Quem que é essa concentração 1? Do hidróxido. É ela que eu quero saber. Quanto que eu utilizei? 30 ml. Então, C1 vezes 30 é igual a 0,25, que é a concentração 2, que é do HCl, que eu já sei a concentração, vezes o volume 2, que é 12 ml do ácido, que é de HCl, certinho? Resolvendo essa continha aqui, eu vou encontrar a concentração, que deu 0,1 mol por litro. Olha aqui, já posso retirar a C e já posso retirar a A, perfeito? Robson, só sobrou a B e a D. Ele quer saber o pH dessa solução. Tá, essa concentração de 0,1 mol por litro é uma concentração bem alta. E como eu estou falando de hidróxido de sódio, estou falando de uma base forte. Vamos lembrar da faixa de pH? 0, 7, 14, ok? Abaixo de 7 quer dizer o quê? Que é um pH ácido. No 7 quer dizer que ele está neutro. Acima de 7, perto mais do 14, eu tenho uma base, ok? Como estou falando de NaOH, que é uma base forte, eu vou ter um pH mais próximo de 14. Então só pode ser a letra B, certinho? pH igual a 13, certo? Robson, mas eu quero calcular esse pH. Como é que a gente pode fazer para calcular esse pH? Vamos lá, vou te ensinar como é que a gente faz isso, certinho? Olha aqui. Como a gente descobriu a concentração de OH-, ok, do NaOH, certo? Eu posso descobrir o POH, certo? O POH. E POH é igual a menos log da concentração de OH
menos, certo? Perfeito? Tranquilo? E qual que é a concentração que eu descobri? De 0,1, não é? Então, 0,1. Então, eu tenho menos log da concentração de 0,1. O que é 0,1? É 1 vezes 10 elevado a menos 1, menos o log. Regra do tombo, pego esse expoente aqui e trago para cá. Ele cai aqui, então vai ficar menos 1, menos o log. 1 vezes 10 é 10, não está mostrando uma base, essa base é 10. Log de 10 na base 10 é 1, então eu tenho menos 1 vezes menos 1. Então eu tenho que isso daqui é igual a 1. Então eu tenho um POH igual a 1. Relembrando, pH mais POH é igual a 14. Se eu tenho um pH igual a 1, então 1 pH mais é igual a 14. 1 está positivo, passa para o outro lado negativo, 14 menos 1, pH igual a 13. Ok? Este é o cálculo caso seja necessário calcular. Como aqui não foi necessário, só por lógica deu para resolver, não teve tanta necessidade, ok? Mas estou mostrando para vocês. Letra B. Vamos para a próxima? Questão 78, ok? O reaproveitamento dos resíduos orgânicos por meio da compostagem é o foco de um projeto de extensão que atende a comunidade local. A Universidade Federal de Goiás, o projeto intitulado Campo visa aproximar a sociedade do método simples e eficaz de tratar os resíduos orgânicos gerados em casa, diminuindo assim a produção de lixo que chega ao aterro sanitário. Assinale a alternativa que apresenta e afirma correta sobre a compostagem. A matéria orgânica é decomposta por micro-organismos e enzimas? Sim. O que resulta na transformação química da matéria para a produção de humus? Sim, é isso daqui. Por isso que é a letra A. Robson, o que é humus? É a matéria orgânica depositada no solo resultante da decomposição de animais e plantas mortas, folhas e de seus subprodutos ou produzido por minhocas. Certinho? Olha B. É importante manter a matéria orgânica úmida para que ocorra a proliferação de fungos que irão promover a sua fermentação. Eu quero sobre compostagem. Fermentação tem a ver sobre isso? Não tem, né? Então não pode ser. A C. Não é necessário cobrir os restos alimentares, pois isso inibe a ação de agentes polinizadores, como as moscas e as abelhas. O que tem a ver compostagem com agentes polinizadores? Nada, né? Então não pode ser a letra C, ok? A D. É necessário deixar a matéria orgânica exposta ao sol, de modo a promover fotossíntese dos vegetais, e assim acelerar o processo de compostagem. Tá, ó, aqui tem um pouco a ver com o processo de compostagem. Mas aqui ele coloca aqui, ó, o ciclo da matéria orgânica. Em algum momento ele fala sobre fotossíntese. Não fala, né? Não fala em nenhum momento. Por isso que não é a D. Certinho? Só podendo ser a letra A. Outra coisa que colabora para ser a letra A é que ele está falando o quê? Sobre micro-organismos e enzimas. O que são enzimas? São catalisadores biológicos, ok? Então, se você já estudou um pouquinho sobre química, sobre bioquímica, estaria bem fácil essa questãozinha teórica. Certinho? Vamos para a próxima? Questão 79. Olha aqui. Mesmo no Brasil, temperaturas de 0 graus Celsius podem ocorrer à noite nas regiões mais altas ou no sul. Pelas baixas temperaturas, a água pura no circuito de arrefecimento pode congelar. Por outro lado, em um dia muito quente, em que o resfriamento do motor é mais difícil, a água de arrefecimento chega facilmente a mais de 100 graus Celsius. O que acontece nessa temperatura? A água evapora, exigindo que o sistema trabalhe em temperaturas mais altas. Parte desse efeito é obtido pela pressurização da água, como uma panela de pressão. O sistema fechado da água de arrefecimento também suporta uma pressão extra, que impede que a água pura ferva abaixo de cerca de 121 graus Celsius. Para evitar problemas nos motores e em outras partes dos automóveis, é recomendado o uso de etileno glicol no líquido de arrefecimento, a fim de, olha aqui, a água, se chegar em 100 graus Celsius, ela o que? Ela congela. Então não pode congelar, ok? Dá problema no motor. E também ela não pode evaporar, porque ele precisa o quê? Ele precisa esfriar o motor. Essa que é a função da água, certo? Então, ele vai colocar o quê? Etileno glicol.
etileno-glicol. Se a gente está falando sobre o etileno-glicol, o que ele pode fazer? Glicol, ele deve ter o que? Uma hidroxila. Ok, deve ter uma hidroxila lá. E ela vai fazer interações moleculares com a água. Ok? Se vai fazer interações moleculares com a água, vai ser uma interação forte. Onde vai fazer o que? Vai impedir que a água ela evapora abaixo de 0 graus Celsius, ok? Interação forte, ligação de hidrogênio, certo? Então vai impedir. Outra coisa que pode fazer também, aumentar o ponto de fusão dela, ok? Ele pode aumentar o ponto de fusão, porque interação mais forte, você vai precisar de mais energia para quebrar essa interaçãozinha, certinho? Vamos ver as alternativas. Aumentar a pressão do vapor da água para tornar a mistura mais volátil, que facilita no funcionamento do motor. Olha aqui, se você mistura a água com qualquer outro líquido e torna mais volátil, o que vai acontecer? A água vai evaporar mais fácil. Se você evaporar a água mais fácil, como é que vai esfriar o motor? Não vai, né? Não pode ser a A. Diminuir a viscosidade da água para evitar o atrito entre as partes metálicas do motor. O que tem a ver isso daqui? Tem nada a ver. Não podendo ser a B. Diminuir a temperatura de congelamento da água, uma vez que a interação entre as substâncias e as moléculas de água formando ligação de hidrogênio. Essa daqui, tá corretíssima. Certinho? Letra D. Diminuir a densidade da água, para que haja menos esforço no motor a dar partida em dias frios, economizando combustível. O que tem a ver isso daqui? Nada, né? Por isso que só pode ser a letra C, tá? Pessoal, lembra que a gente está em uma provinha de química. Tenta sempre relacionar uma questão teórica com a química, certinho? Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos para a última questão, questãozinha 80, certo? Questãozinha muito boa. A representação abaixo se refere a um dispositivo gerador de eletricidade, processo que ocorre espontâneo. Possivelmente isso aqui é uma pilha, ok? Composto pelos metais ferro e níquel, certo? Em relação ao dispositivo, é correto afirmar que olha aqui, é uma pilha de ferro e níquel, certo? Porque como ela está acontecendo em processo espontâneo, acredito que isso aqui seja uma pilha. Vamos lembrar de algumas coisinhas? Olha aqui, o ferro, ele está do sólido, então ele tem um NOx 0 e passa para mais 2. Se ele passa para mais 2, o que está acontecendo com ele? Ele está oxidando, então ele é um anodo. Aqui eu coloquei positivo, mas é quando está em uma eletrólise. Se isso aqui é uma pilha, ele tem que ser o polo negativo. Tem que lembrar disso. E ele é o agente redutor, certo? O níquel está saindo de 2+ para níquel 0, ok? Então ele reduz, certo? E logo ele é o cátodo. Se a gente está falando de uma pilha, isso aqui tem que ser positivo, é o que inverte. E ele é o agente oxidante. Tá bom? Perfeito? Vamos ver as alternativas. Representação do dispositivo, o ferro é o agente oxidante. Vamos lá. O ferro é o agente oxidante? Não, né? Já como ele oxida, ele é o agente redutor. Então, não pode ser. A letra A. Cátodo. Ocorre a redução e, portanto, a decomposição do ferro metálico. O ferro, se você analisar nessa pilha aqui, ele está saindo do sólido para o aquoso. Ele está se depositando? Não, quem está fazendo isso é o níquel. Não podendo ser a letra B. C. Anodo. Ocorre a oxidação. No anodo acontece a oxidação? Sim. Em função do processo ocorrer em meio aquoso, haverá liberação de OH+. Pessoal, é OH-. Tem que prestar atenção nesses detalhezinhos aqui. Não podendo ser a letra C. Vamos a D. Geração de eletricidade. Se o processo é espontâneo, né, uma pilha, vai gerar eletricidade. O ferro tem menor potencial de redução em relação ao níquel. É a letra D. Robson, explica isso daqui. Tá bom, vou explicar. O ferro tem menor potencial de redução. Como o ferro oxida, isso quer dizer que ele tem um menor potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução é quem reduz, certo? Por isso que quem reduz é o níquel. Se a gente pegar uma tabelinha lá do potencial de redução, quem tem o maior potencial é o que se reduz, certinho? É isso que está dizendo aqui. Perfeito. Uma questãozinha, bem fácil, certo? Tranquilo? Essa foi a prova da UF e até mais.